Boa noite, meus queridos, minhas queridas, meus amigos, minhas amigas, ouvintes. Estamos aqui no momento de reflexão. Hoje vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-lo, Jesus disse: Vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ele disse: Levante-se e vai. A sua fé salvou você. Meus amados, em todos os lugares onde Jesus andasse, sempre achava oportunidade de desempenhar a sua obra de compaixão e poder de libertar os angustiados, aflitos e oprimidos. E não seria diferente com esses 10 leprosos, né? Esses leprosos, unidos num só espírito pela horrível e repugnante flagelo comum a todos, os 10, né? Você pode observar que nem o ódio e a intriga entre os judeus e os samaritanos separava o pobre samaritano dos 9 judeus. Igualmente, o pecado faz que todos os homens, de todas as raças, fiquem numa só classe perante o Senhor. Qual seria essa classe, meus queridos? A do pecado. Não? O apóstolo fala que todos pecaram e carecem o quê? Da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Não escapa nenhum escapa. E aí podemos observar o quê? Que essa lepra é um tipo de pecado que só Deus pode curar, só Deus poderia curar. E aí, o que acontecia? Qual eram as características? Ela é contagiosa, ela separa os homens um dos outros. Naquela época havia o vale dos leprosos, né? Os leprosos não podiam ficar na cidade, e eles usavam o sino, né, para sinalizar que eles eram leprosos. Onde andasse, qualquer lugar que eles andassem, tinha lá o sino sendo tocado, né, pendurado no pescoço. Então, e eles estavam longe, observando que eles estavam longe, e foram ao encontro de quem? De Cristo. Não é verdade? Foram à necessidade, né? Ouvindo vários relatos, vários testemunhos de manifestações divinas, milagrosas, do poder do Pai através do Cristo. E aí podemos, né, afirmar quantas vezes, quando não somos curados logo, em resposta à oração, perdemos a fé. E aí pensamos, né, que não temos a cura, né? Por quê? Porque o crer é ter fé. Não é difícil também, gente, imaginar o gozo dos 10 no caminho, ao acharem ser curados da terrível doença. Vê-se claramente neste acontecimento a diferença e o gozo e gratidão. Os que recebem as bênçãos de Deus estão geralmente
muito contente, né? Você vê lá que foram os 10, né? Foram curados, e ali, né, todos ali alegres, né? Porém os gestos, e alguns, porém os gestos, não se sentem grande gozo, mas também se lembra da grande misericórdia do Salvador e ficam, né, nós também ficamos impelidos a caírem aos pés de Deus, aos pés de Jesus e adorá-lo, não é? E aí pode-se observar que os 10 pediam o quê? Uma cura. Então, uma vez curados, os 9 ficaram o quê? Mudo. O samaritano tinha tanta voz para adorá-lo como para suplicá-los. Enquanto era imundo, ficava separado de Cristo. Mais uma vez, caíram aos seus pés. Por quê? Porque são os nossos pecados que separam de Deus. Não é? São os pecados que nos separam de Deus. E aí, então, era o samaritano. Jesus recebeu mais honra deste desprezado estrangeiro do que o seu povo. Né? Foram 10. Né? Só um voltou para agradecer. O que voltou? Justamente quem? O samaritano. Os 9 judeus não voltaram. Né? Então, as bênçãos do Senhor muitas das vezes são mais apreciadas pelos recém-convertidos do que pelos que já passaram muitos anos salvos no caminho da salvação. E observe que os mais velhos na fé têm que conservar sua humildade, fé, amor, com a simplicidade de criança. Se quer evitar a velhice espiritual, né? Jesus retrucou: não foram os 10? Aquele que numera as estrelas, acalma as tempestades, notará quantos são os perdidos purificados por sua palavra? Entende? Todos estavam alegres e suplicaram, mas só um que, repetindo, agradeceu. Poucas pessoas, meus queridos e minhas queridas, reconhecem nessas palavras de Jesus o que ele sentia. Pode haver dor mais horrível do que o homem poder sentir de que a ingratidão de um filho? Não é? Dói, né? Um filho, né? Você cuida, cria, educa, cria com amor, na verdade, dá tudo bom e do melhor, e aquele filho te apunhala, aquele filho te abandona, aquele filho não te dá nenhum retorno, né? Quantos filhos e filhas abandonam os pais? Quantos filhos e filhas esquecem, mesmo sendo bons ou ruins? Não é? Abandonam no asilo, nunca mais vão visitá-los. Abandonam, literalmente, jogados à própria sorte. Não é? Você observa que é uma dor muito grande, é uma dor muito profunda. Não é? Verdade? A dor maior, gente, a dor significativa do que, não é, causada por nossa ingratidão. Olha o coração do Pai Celestial, o coração de Jesus, quando salva aquela vida, salva aquele irmão, aquela irmã, e aquele irmão, aquela irmã dão as costas para Jesus. É doloroso. E nós também, né? Quantas vezes nós sofremos ingratidão? Investimos numa relação, investimos num sentimento, investimos numa pessoa,
ajudamos o próximo, não é? Abrimos os nossos corações, e aí vem o quê? A punhalada, a dor da ingratidão, a dor do não reconhecimento daquilo que as pessoas fizeram para você. Então, meus queridos, né? Devemos sentir-nos felizes quando nos esforçamos em beneficiar o próximo. Mesmo escapando da censura, ou mesmo calúnia dos homens. Mas nem por isso convém-nos deixar o leite da bondade humana azedar os nossos corações. Observa como Cristo, né? Longe de desanimar em face da baixa ingratidão da humanidade, ele permaneceu incansável na sua obra compassiva. Por isso, Cristo libertou a todos e liberta até hoje. Não é verdade? A nossa formação, a nossa natureza nos empurra sempre para pedir, exigir. Precisamos fazer um inventário da nossa formação, olhar para dentro de nós. Temos que ser sempre o quê? Uma pessoa agradecida. Olha, meus queridos e minhas queridas, siga em frente. Sempre procurando mudar as suas práticas, mudar as suas atitudes, seus gestos, as suas palavras, né? E eu enumero aqui essas práticas para você, importantíssimas, que vocês guardem no seu coração. Primeiro, retribua sempre a quem lhe dá algo. Retribua com palavras, sorriso, abraço, enfim, gestos visíveis. Se achar bonito, né? Alguém achar bonito, né? Mande cartões, telefone, manifeste a sua gratidão. Se alguém te elogiar, né? Visite, faça visitas. Compartilhe o Evangelho. Mande um abraço para alguém. Dê um presente, né? Isso é tão importante. Hoje as pessoas não fazem nada, não é verdade? Hoje ninguém faz nada para agradar. Ninguém quer fazer nada, só quer receber. Né? O vosso reino, né? E nada. Não dão nada, não são generosos, não reconhecem o que os outros fazem. Até pessoas próximas você até não reconhece, não repara. A gratidão, os gestos simples, a bondade, a simplicidade, o carinho, o respeito, o amor. E muitos não enxergam, acham que a pessoa tem mais que obrigação de fazer isso. E não é. Não é verdade? Se não puder dizer uma palavra boa, não diga nenhuma, não é? Crie oportunidade para os outros, abençoe os outros. Então, meus amados, são inúmeras funções, atitudes que Cristo determina e nos manda fazer. E isso nos mantém vivos, acesos. Cristo sofreu ingratidão. Sofreu muito a traição de Judas, a negação de Pedro. Olha só que sofrimento, né? A crucificação, preferiu escolher Barrabás, um malfeitor, do que um justo, ao ponto de Pilatos: esse homem não fez nada, esse homem não tem sangue nas mãos, esse homem não tem nada. Ao ponto de Pilatos falar: eu lavo as minhas mãos, porque esse homem não tem condenação nenhuma. Vocês estão crucificando um justo. Então, meus amados, se você passou por muitas ingratidões, por muitos não reconhecimento do seu esforço, do seu trabalho, da sua luta, Jesus passou a mesma coisa, sofreu a mesma coisa. O importante, meus queridos, é receber a gratidão de Deus, é agradar a Jesus. Dos homens não podemos esperar nada. A Bíblia fala
Maldito o homem que confia no homem. Nós temos que confiar sempre no Senhor. Nós temos que confiar sempre no Senhor. Sempre é Ele. Ele é a nossa força. Ele é o nosso escudo. Ele é a nossa estrela da manhã. Então não olhe para homem nenhum. Não espere nada em troca. Claro que nós estamos sempre esperando um elogio, um reconhecimento. É normal nas relações sociais. Mas faça esse desafio de você sempre olhar para Jesus. Não esperar nada de ninguém. Só esperar de Deus. Mesmo que doa a ingratidão de muitos, mas Jesus sempre estará conosco para a honra e glória em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.